Esse nosso encontro aqui hoje tem como finalidade principal oferecer às pessoas que tocam violão ou que simplesmente curtem a música popular brasileira, né, que tem sensibilidade musical, um panorama geral assim da minha participação, da minha vivência nesse setor, que já vem de muitos anos, né? Mas eu quero destacar principalmente o fator harmonia, né? Harmonia, aquele conjunto de acordes, né, que determina o estilo, a forma, enfim, o próprio clima da música, né? Agora, a gente falando em violão, em harmonia, essa coisa toda, não há como deixar de registrar a importância daquele que foi um dos nossos maiores instrumentistas de todos os tempos e também um dos nossos maiores harmonizadores, que foi Aníbal Augusto Sardinha, né? O Garoto. Teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles guias do meu caminho escuro, cheios de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Ai, amor, a luz dos teus olhos. E vamos atentar para uma coisa, essa música foi feita na década de 40. Quer dizer, o que faz a gente ter a convicção de que o Garoto foi certamente um dos principais precursores da Bossa Nova, que só viria a acontecer uns 20 anos depois. Ele, o Radamés Inátali e mais alguns outros. Bem, eu vou tentar fazer aqui uma pequena análise da harmonização que eu usei nessa música. Quando eu cantei, eu fiz um contracanto, que seria mais ou menos assim, né? Usando os acordes aqui, eu faço sustenido menor sétima, si sétima e depois mi menor com sétima e lá sétima. Agora, quando eu solei, eu simplesmente acrescentei a esse contracanto a melodia da música, né? Então, a conclusão que eu quero chegar é que quem quer conseguir um bom solo de violão, se possível, deve antes fazer a harmonização, a base harmônica, né? Isso é tão importante que eu até poderia dizer que, para se considerar que um cara toca bem violão,
às vezes nem é imprescindível que ele seja um solista de violão. Se ele tiver bom gosto, senso rítmico, sensibilidade musical e harmonizar bem, ele pode perfeitamente ser considerado violonista. Eu citaria até como exemplo o nosso João Gilberto. Quer dizer, João Gilberto, que sem ser exatamente um solista de violão, eu acho que nenhum de vocês negaria a ele o título de violonista, né? A insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Aí a gente já nota uma das principais características da bossa nova: a síntese, a sutileza. A gente usar apenas os acordes necessários, o que exatamente valoriza cada acorde, cada nota, né, sem preocupação nenhuma assim de virtuosismo. Esse foi um dos fatores básicos do sucesso da bossa nova. Se a gente for analisar os componentes básicos de uma música, como ritmo, melodia e harmonia, a gente vai chegar à conclusão de que só a harmonia exige um conhecimento mais profundo para ser assimilado pelo ouvinte leigo, né? Se não, vejamos o ritmo. O ritmo é um elemento que pode ser considerado fisiológico, né? Ele tá dentro e fora do nosso corpo. Nas batidas do coração, na circulação do sangue, né? Assim, naquela sequência de dias e noites, nos passos pelo chão, enfim, quanta coisa nesse mundo que tem ritmo, sei lá, né? Apesar de que tem um detalhe, né? Que tem gente que realmente tem uma dificuldade imensa em acertar o ritmo, que é um elemento que dificulta muito o aprendizado de música. Mas não é uma coisa insuperável, não, né? Com boa vontade o cara consegue dominar isso. Outro fator também intuitivo, a melodia. Por exemplo, pegar uma melodia dessa. A pessoa ouve a primeira vez e já sai cantando, ou tocando, né? Uma composição minha, assim, que logo das primeiras vezes que eu toquei, todo mundo cantava junto. Hoje eu nem preciso cantar mais, porque o público canta comigo, né? Menina que um dia conheci, criança, me aparece assim, de repente, linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Então, ritmo e melodia é coisa que tá na intuição de cada um. Atrás de tudo isso, fazendo fundo, eu diria, como se fosse uma cortina, um cenário, sei lá, desponta esse outro fator, que é a harmonia, que é um elemento que atua, mas não é conscientizado, né? A não ser pelos músicos, né? E, no entanto, é o fator que determina, por assim dizer, todo o clima da música. E podendo até, em certos casos, complementar o próprio sentido da letra. Vem, vamos cantar, eu dou um tom,
parar de tocar bem sei. Quantas notas eu fiz num compasso viver, sustenidos bemóis, pelas mãos eu chorei. Vem, 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 vem cantar, eu dou o tom, você faz a melodia. Vou procurar no contracanto fazer a harmonia. Meu violão já me fez ir bem longe daqui, já sonhei dissonâncias no som sem fim, um acorde porém nunca pude encontrar a harmonia que você levou de mim. Vem, 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 vem cantar, eu dou o tom, você faz a melodia. Vou procurar no contracanto fazer a harmonia. Bem, vocês devem ter notado, sabe, nessa música, um certo clima, eu diria, quase dramático, né? E essa característica não foi causada apenas pela letra e pela música, não. Existe um outro fator. O fato da música ser em tom menor. Então, essa história de tom maior, tom menor, todo mundo fala, isso até que merece algumas observações. Se eu for fazer uma análise assim superficial, uma análise teórica, né, eu diria o seguinte, que vamos lembrar daquela conhecidíssima escala diatônica, né? A diferença entre um tom maior e tom menor está exatamente no terceiro grau dessa escala. Nos tons maiores seria barari, nos tons menores barari. Agora, fazendo o tom completo, por exemplo, o tom de dó maior, a gente sente que é um negócio assim que está tudo bem, né? Agora, quando passa para menor, parece que a coisa cai, o próprio astral, uma coisa, um tom meio preocupado com alguma coisa. Então, esse fator é um fator que influencia, às vezes, aliás, influencia não. Quando a gente faz uma letra, por exemplo, que queira transmitir uma impressão de alegria, que está tudo bem, está tudo legal, praticamente é sempre em tom maior. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vê, estão voltando as flores, vê, o dia está tão lindo, e assim para frente, né? Eu peguei o quê? Um dó maior. Então, mesma coisa acontece com uma música que queira transmitir uma impressão de tristeza, tipo dor de cotovelo, uma fossa, aquela coisa toda. Um exemplo bem forte seria o Ninguém Me Ama, por exemplo, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Quer dizer, a coisa está mal mesmo, né? Então vocês sentem aí essa diferença tremenda entre um tom e outro. Agora vamos, por curiosidade, inverter as bolas. Vamos pegar a mesma música que eu fiz no começo, Estão Voltando as Flores, passar para tom menor. E é claro, tem que mudar um pouquinho a melodia, né? Então seria mais ou menos assim. Vê, estão voltando as flores, vê, o dia está tão lindo. Quer dizer, aí dá um contraste tremendo. A pessoa que ouve não vai acreditar que estão voltando as flores mesmo, que o dia está lindo, né? Porque há um descompasso entre letra e música. Vamos pegar o Ninguém Me Ama agora, passar para tom maior. Por exemplo,
ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Quer dizer, daí para frente o cara de repente ele está dançando, não é? Porque a música realmente predominou sobre a letra. Então é esse aspecto que eu quero considerar, conclusão final. O peso da música é muito mais forte numa composição do que o peso da melodia, do que o peso da letra. É claro que eu não quero desmerecer aí os letristas, mas indiscutivelmente a predominância da música sobre a letra é uma coisa incontestável. Bem, dentro do nosso campo de ação, que é a música popular, principalmente a brasileira, eu poderia destacar dois conceitos de harmonização. Um pode ser chamado de racional, isto é, a harmonia original, como foi concebida pelo autor, respeitando-se totalmente o estilo e a época. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Agora, como a harmonia é uma manifestação absolutamente livre, eu posso, de repente, querer dar vazão à minha criatividade e fazer um arranjo totalmente diferente em torno da mesma melodia. É o que se poderia chamar, então, de uma harmonia estilizada, mais elaborada e sem compromisso nenhum com as suas origens. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Um outro exemplo em sentido inverso. Eu vou pegar a primeira parte do Samba de uma Nota Só em sua harmonia original. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou uma consequência inevitável de você. Agora vamos fazer de conta que essa música foi composta há muitas décadas atrás, antes de serem conhecidas as dissonâncias ou ritmo sincopado. No tempo do Lundu, né? O Lundu que foi o ritmo que originou o nosso samba. Talvez fosse mais ou menos assim. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Então vocês notaram, foi exatamente a mesma melodia, mas num clima completamente diferente. Agora um exemplo mais explícito. Eu vou pegar um samba do Noel Rosa e vou começar no estilo original. Agora, a partir de um certo momento, eu vou mudar totalmente, como se esse samba tivesse sido feito na época da Bossa Nova. Tem bastante a diferença. João ninguém, que não é velho nem moço, come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião.
casa e comida, tem seus amores também. E muita gente que ostenta luxo e vaidade não goza a felicidade que goza João ninguém. Será que o Noel Rosa gostaria? Sei lá. Eu acho que sim. Agora, uma observação. Na batida de samba mais antigo, enquanto se permanece no mesmo acorde, os baixos eles se alternam. Por exemplo, se eu ficar um tempo aqui, né? Agora, na batida de bossa nova, enquanto se fica no mesmo acorde, os baixos se repetem. Vamos ver aqui, por exemplo. Quer dizer, se eu ficar aqui uns 2, 3 compassos, eu vou repetindo o baixo. E eu notava que, não sei se exatamente por isso, mas no tempo que eu dava muita aula, eu sentia que os alunos aprendiam com muito mais facilidade a batida de bossa nova do que a batida do samba tradicional, que tecnicamente ele é muito mais difícil. Alguns anos antes da bossa nova, e principalmente a partir daí, foi se abrindo para os músicos uma perspectiva muito ampla em relação àquilo que se costumava chamar de acompanhamento, né? Iniciou-se aí, então, um certo processo de grande evolução nesse setor, que passou a ser mais citado como harmonização, isto é, um acompanhamento efetivamente personalizado. Vamos resumir, então, isso que eu falei em 3 estágios. O primeiro estágio seria fazer um acompanhamento usando apenas os acordes certos, naturais, isolados uns dos outros. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O segundo estágio seriam alguns acordes intermediários, fazendo uma ligação entre esses outros, como se agora já acordes com uma certa dissonância. Seria mais ou menos isso. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Então já ficou mais rico, né? Acrescentando, ligando o Dó maior aqui ao Mi sétima. Agora, acontece que aí então já há um desequilíbrio, porque eu fiz uma harmonização usando alguns acordes naturais e alguns acordes dissonantes. Então vamos adaptar agora os acordes naturais para dar uma unidade harmônica. Então ficaria assim. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Então aí a gente sentiu que agora sim eu estaria então harmonizando e não simplesmente acompanhando. Isso tem uma influência grande até na própria interpretação. Eu, por exemplo, me senti uma emoção maior nessa última vez. Por quê? Por causa desses acordes aqui. Em vez de um Lá sétima, fazer um Lá com nona menor e sétima, um Ré com sétima e nona, um Lá menor com nona. Esse negócio é muito importante. Agora, é preciso considerar o seguinte. Tudo o que foi dito até aqui sobre harmonia, processo de evolução, dissonâncias, estilo, etc., né? Não implica absolutamente se pretender invalidar qualquer obra musical em sua forma original, cuja autenticidade deverá ser sempre preservada, né? Qualquer que seja o tratamento que se dê a ela através dos tempos, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o que poderia se acrescentar
nessa música aqui. Não se deve amar sem ser amado, é melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia, despreza o homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher, mas o homem com toda a fortaleza desce da nobreza e faz o que ela quer. Eu sem querer lembrei muito o estilo do Mário Reis, né? Uma outra. Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no alto a passarada principia o barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. A impressão é que certas harmonias conseguem assim a plenitude realmente, quer dizer, por mais que o cara faça, dificilmente ele vai passar uma emoção maior. Ele pode fazer até uma coisa mais bonita, mas a emoção não, isso ele dificilmente consegue. Então há muitas músicas como estas, né, que correm um grande risco de serem descaracterizadas mesmo, né, se forem muito elaboradas, aquela empolgação do cara começar a querer fazer muito acorde, né. Aliás, esse problema da descaracterização, ele foi levantado muito oportunamente numa certa fase da Bossa Nova por Carlinhos Lira, né? Quando ele notou uma excessiva influência jazzística no balanço do samba, né? A gente escutava um samba, não sabia se era um conjunto brasileiro, se era um conjunto americano. E esse samba eu considero histórico, a influência do jazz. Isso. Pobre samba meu, misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu e acaba morrendo, está quase morrendo e não percebeu. O samba balança de um lado pro outro, o jazz é diferente, pra frente e pra trás. O samba meio morto ficou meio torto, influência do jazz. O afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai entortando, vai sem descanso, vai cair, vai no balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás, vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Agora um caso muito especial. 1968 ou 66, não estou bem certo. O Maracanãzinho lotado. Música finalista do Festival da Canção. Uma música que emocionou o país inteiro numa época muito difícil para os artistas brasileiros. E aquela mensagem histórica do compositor foi transmitida plenamente, porém apoiada numa estrutura harmônica absolutamente simples, com apenas 2 acordes naturais, sem nenhuma dissonância sequer. Braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
isso com um simples Si menor e com um simples Lá maior. A conclusão, então, é a seguinte, que por mais que a gente goste de uma harmonia mais rica, é preciso muito cuidado para não se empolgar e assim, como se diz, exagerar nos acordes e dosar bem os acordes, para não afetar a essência de uma obra musical, seja ela cantada ou instrumental. Eu vou solar uma música que é considerada o hino nacional do violonista brasileiro. Então, vocês notem, eu vou procurar estilizar bastante a música, mas sem descaracterizar. Agora vamos falar um pouco mais especificamente do violão, né? E de seus recursos como um instrumento considerado completo, né? No que se refere ao setor de harmonia, eu realmente não pretendo me aprofundar muito na parte teórica, né? Que, aliás, nem caberia bem nesse tipo de trabalho, que tem mais um sentido prático, né? Mais subjetivo mesmo. Agora, para quem se interessar por um estudo mais específico, mais detalhado, eu recomendaria esse meu método, né, esse método de harmonia, que eu lancei quando foi em 1969, já está em 19ª edição. Aqui sim eu entro em detalhes. Aliás, hoje me surgiu até uma ideia de, num próximo vídeo, fazer todo ele baseado nesse método, com ilustrações.
No que se refere às cordas do violão, né? Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, sexta, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira, sua distribuição é considerada perfeita, né? Apesar que existem outras afinações, uma afinação muito utilizada é essa aqui, que todo mundo conhece quase com a sexta em Ré, né? Que principalmente quando a gente faz um solo, por exemplo, alguma coisa, um efeito no tom de Ré, fica lá, ótimo. Por exemplo. Dá uma base muito grande. Agora, existem violonistas que usam vários tipos de afinação, como, por exemplo, eu conheço, né, vocês conhecem o André Gereissati, por exemplo, usa 5, 6 afinações diferentes, um negócio incrível. Deixa eu afinar direitinho ele aqui. Bom, as cordas graves, né, Mi, Lá e Ré, elas funcionam como se fosse numa orquestra, num conjunto, um contrabaixo. Outro exemplo. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. As cordas intermediárias aí seria o Ré e o Sol. Eu diria essas cordas fazem o miolo da harmonia, né? O acorde propriamente dito, e podendo até extrair assim muitos efeitos de contracanto, como se fosse até um outro instrumento. Bom, todo mundo conhece a introdução do carinhoso, né? Aqui é justamente um efeito das cordas intermediárias. Ó. Acho que ninguém praticamente entenderia o carinhoso sem esses efeitos. Eu vou cantar uma música em que vocês vão notar na segunda parte, assim, de uma forma mais explícita, esses efeitos de uma harmonização na base do contracanto. João Valentão é brigão, pra dar bofetão, não presta atenção e nem pensa na vida. A todos João intimida, faz coisas que até Deus duvida, mas tem seus momentos na vida. É quando o sol vai quebrando lá pro fim do mundo, pra noite chegar. É quando se ouve mais forte o ronco das ondas na beira do mar. É quando o cansaço da lida da vida obriga João a se sentar. É quando a morena se encolhe, se chega pro lado querendo agradar. Se a noite é de lua, a vontade é contar mentira, é se espreguiçar, deitar na areia da praia, que acaba onde a vista não pode alcançar. E assim adormece esse homem que nunca precisa dormir pra sonhar, porque não há sonho mais lindo do que sua terra não há. As cordas agudas, mais conhecidas como primas, né? Si e a Mi,
Elas devem atuar, em princípio, discretamente nos acompanhamentos, que é para não interferir muito na faixa do cantor ou então de um solista. Aliás, se vocês repararem, quase todas as músicas de bossa nova, elas não utilizam a primeira corda nos acompanhamentos. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, outro. Um cantinho, violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Agora, nos solos acontece exatamente o contrário, né? As primas fazem geralmente a melodia. E exatamente por isso elas merecem um destaque especial. Aliás, pensando bem, um solo de violão, de certa forma, é como se fossem dois violões, né? Um em primeiro plano, fazendo a melodia, com certo destaque, e o outro na retaguarda, dando a base harmônica. Vocês vão comprovar isso nesses dois solos que eu vou fazer agora para vocês. Há certos casos em que os componentes de um solo soam simultaneamente, formando acordes contínuos. A melodia se incorpora na harmonia, né? E ela se destaca simplesmente por ser a nota mais aguda.
Agora um caso inverso. As notas da melodia e da harmonia são tocadas isoladamente, né? Constituindo-se naquilo que a gente chama de arpejo. Em certos casos, apenas com a linha melódica mais o baixo, já se pode sentir perfeitamente toda a estrutura da harmonia. Então vocês sentiram uma sincronização harmônica perfeita, né? Mas aí tem um detalhe, trata-se de Bach. Bach, com duas notinhas se cruzando, conseguia efeitos incríveis, né? Agora há pouco eu falei que as primas geralmente fazem a melodia numa música, mas nem sempre. Eu, por exemplo, tenho uma composição minha chamada Choro para Bordões, quer dizer, bordões, as notas graves, né? Em que eu simplesmente ignoro essas duas cordas, Si e Mi, né? E a melodia, em certos trechos, ela é feita até pelos bordões mais graves.
Também o choro Odeon foi escrito originalmente para piano, com a melodia da primeira parte tocada na mão esquerda. Agora, fazendo-se uma adaptação para o violão, seria mais ou menos assim, né? Agora, um caso muito especial. Solar violão já é um negócio bem difícil, né? Agora, solar uma música que tem duas melodias simultâneas, aí o negócio complica mesmo. Eu vou contar uma historinha para vocês, assim, mais ou menos rápida. Há muito tempo atrás, num dos discos que eu ia fazer, eu ia incluir o samba em prelúdio. Na época, um grande sucesso com Geraldo Vandré e Ana Lúcia, onde tem duas melodias e no final as duas melodias se encontram. E eu estava estudando usando um playback. Eu ia fazer um playback e depois solar em cima. Mas um dos meus irmãos, o João, ele estava me assistindo estudar ali, ele falou, olha, Paulo, eu não vejo vantagem nenhuma em você usar o playback, eu quero ver você solar isso aí sem playback. Eu na hora achei aquilo lá meio assim, sabe, estranho, mas depois fiquei com aquele negócio na cabeça, comecei a brincar, a tentar, bom, acabou saindo. Então eu vou tentar tocar para vocês, porque realmente é um negócio difícil. O samba em prelúdio, a primeira melodia, no grave, a segunda no agudo e depois juntando as duas, tá? Vamos ver se sai.
Agora há pouco eu disse que o violão tem muitos recursos, né? E tem realmente. Mas há um certo setor especificamente em que ele é um pouco limitado, pelo fato da gente contar com apenas esses 4 dedos para fazer todos os acordes, todas as harmonias, né? No piano, por exemplo, o solista tem 10 dedos livres, as notas prontas ali, né? E um imenso campo harmônico totalmente disponível. É claro que eu não estou querendo dizer com isso que piano seja um instrumento fácil, né? Até sobre essa história de fácil, difícil, tem uma famosa frase de Paganini, que não era apenas um violinista, mas violonista. Ele tem uma frase antológica que diz: o violão é o instrumento mais fácil de tocar mal e mais difícil de tocar bem. Eu creio que isso esclarece tudo, né? E eu faço questão de registrar aqui um recurso que um dos meus irmãos, o João, ele criou isso em 1938, por aí, procurando romper esse limite. Eu vou tentar explicar. Ele estava, por exemplo, fazendo um Fá maior aqui. De repente veio na cabeça dele uma melodia que ultrapassava esse limite, mas ele queria conservar esse baixo. O que ele fez? Ele entrou com o indicador da mão direita. Ó. Daí abriu todo um caminho, ó. Eu vou até mostrar um solo para vocês verem como até dá a impressão de 2 violões, ó. Com esse recurso, a gente pode até construir acordes considerados impossíveis. Por exemplo, bem, agora eu vou tocar 2 solos completos, onde em certos trechos eu uso bastante esse recurso.
Bem, pessoal, acho que nós vamos terminando por aqui. Isso que a gente fez aqui, eu acho que não foi propriamente uma aula, não foi um curso de violão. Foi mais um encontro, né, de pessoas com sensibilidade musical. E eu espero que eu tenha passado alguma coisa emocionalmente, pelo menos, muito boa para vocês. Porque mesmo sem eu ver vocês, acho que vocês passaram isso. Isso para mim foi uma coisa muito legal. Afinal, se há alguma coisa que possa fazer bem para a gente nesse mundo, né, nesse tempo que a gente vive hoje, tão conturbado, é justamente a harmonia, né? E talvez nunca, acho, a harmonia tenha sido tão bem representada numa música como nessa composição que eu vou tocar, do grande mestre de todos os músicos, né, em todos os estilos e em todos os tempos, que foi Johann Sebastian Bach.
carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada, de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: